Estamos aqui no ar. Eu só vou falar com o pessoal que já está aqui na Twitch para alguém confirmar se me ouve, se vocês me ouvem aqui, quem tá na Twitch. Tem 4 pessoas ali com a gente. Se alguém puder falar, confirmar se tá me ouvindo bem. E eu vou pedir para Decinha, a Andressa, também falar alguma coisa, só o pessoal da Twitch falar, confirmar se tem o áudio perfeito lá para eles. Pode falar comigo? Olá, vocês conseguem me ouvir? Boa. Para mim, aparentemente, aqui subiu e a gente está conversando normal. Vamos lá. Como aparentemente está ok, deu certo, sim. O Léo tá sensacional, hein, Léo? Vou promover você a meu suporte oficial aqui nas tweets, nos Love Code aqui da Vind, beleza? Obrigadão, cara. Só pra dar uns recados aqui pra galera que tá começando, eu vou começar a gravar. Ó, o Léo tá nos dois lugares. O Léo tá acompanhando lá, o Léo é sensacional. E tá aqui na Twitch também. E tá no Meet aqui também seguindo com a gente. Boa. Eu vou só avisar o pessoal que aqui da Vind, que a gente, como sempre, a gente vai gravar esse conteúdo, né? Para que fique disponível aqui nas nossas redes depois. Deixa eu começar então aqui. E ao final, como sempre, a gente quando finalizar a nossa gravação, a gente fica mais alguns minutinhos aqui, porque a gente vai explorar um pouco mais esse aqui. Mas antes, já está gravando, estamos no ar. Você conhece a Vind, Andressa? Você já teve algum conhecimento? Sabe o que é a Vind? Não, eu adoraria saber. Eu não vou Eu me eu já alongar. eu já ouvi falar, né, tipo, eu já sei até que vocês vão ter coisa aí com o GitHub Open Source Community, né, Community Open Source aí de São Paulo, já tô sabendo que tem coisa que vai acontecer, mas eu não sei o que vocês fazem, eu quero saber, me Boa. explica, por Vamos favor. lá. Para quem não conhece a Video é uma empresa de recorrência e pagamentos online. Então a gente, desde as maquininhas ali, pontos físicos, a gente trabalha com isso e todo o processo de cobrança de forma recorrente. Então, quando você assina um plano de algum serviço, provavelmente a Vindio, como a gente é bem white label, a gente está processando de alguma maneira. A gente, aqui na Vindio, a gente se orgulha de ser o maior gateway de pagamento independente. Então, a gente trabalha com várias adquirentes, com várias subadquirentes, então a gente tem esse orgulho da maneira que a gente faz as coisas. Já ouviu falar de retentativa inteligente? Sabe aquilo que tira dinheiro do seu cartão mesmo quando você precisa pagar um plano e Ah, você não tem sim, saldo naquele dia, depois, 3 dias depois, eles conseguem passar aquilo? Então, aham. isso é uma das coisas que a Vind tem. Porém, a Vind tem, além da retentativa inteligente, a retentativa inteligente, que quase uma boa parte dos gateways de pagamento tem, nós temos a retentativa inteligente de saldo. Porque é quando você tem saldo para conseguir as coisas. Então, através, como a gente é muito pautado em uma cultura de dados, a gente conseguiu desenvolver um processo onde que a gente consegue fazer essa cobrança de maneira mais efetiva. É muito louco. Nossa, isso é muito massa. Então, para as Isso é empresas, para as empresas que usam esse tipo de serviço, isso faz total diferença. Dessa, obrigado, vamos começar a falar, e eu já obrigado. tenho uma pergunta para ti sobre a Vindi. Como Boa, é que pode falar. funcionam os times na Vindi? Porque a Vindi deve ser, tipo, muito grande, né. Os times, eles são mais autônomos? Então, os times são multidisciplinares. Então, a gente trabalha aqui com times que normalmente tem PM, PD, os desenvolvedores ali com senioridades diferentes, júnior, pleno, sênior, assistentes e inclusive e aprendizes. Alguns times têm aprendizes e assistente na sua configuração. Nós temos 2 verticais, uma vertical que é a vertical de pagamento e a vertical de recorrência. Na vertical de pagamento, a gente tem uma figura a mais, que é a figura do QA, dos testers. Então, na vertical de recorrência não tem, mas na vertical de pagamento, sim, tem essa figura. Então, a gente tem bastante desafio, normal para uma empresa que se propõe a trabalhar com agilidade e não possui o agilista em si. As pessoas conhecem de agilidade, conhecem dos frameworks e elas atuam de forma independente, praticando o que conhecem, vendo as boas formas, as boas práticas e trabalhando no dia a dia. E antes disso, por favor, se apresente, quem é você, a
Decinha ou Andressa Cabistani, a mãe da Dária? Eu adoro que sempre isso vem, vem junto, a mãe da Dária. Então, é isso, eu sou a mãe da Dária, mas eu também sou conhecida como Andressa Cabistani. Eu sou uma Software Quality Engineer na Red Hat, então eu lido com os processos de Quality Assurance, e eu gosto muito de falar sobre o que a gente vai falar hoje, eu gosto muito de ler sobre o que a gente vai falar hoje, sabe? É uma coisa que processos me interessam muito, assim, porque processos, eles dependem do humano, né, da nossa, cada time tem a sua personalidade, então cada time vai ter a sua personalidade ágil também. Então, eu também sou uma GitHub Community Leader, estou fazendo uns eventos para o GitHub para espalhar o open source. Então, o open source é uma coisa muito incrível para mim, é uma coisa muito importante para mim. E essa é a Andressa, basicamente. E a mãe da Dária, né? Daí a mãe da Dária gosta muito de assistir desenhos. O pessoal tá falando aqui que o áudio tá ruim. O meu áudio tá muito baixo ou é o áudio da Andressinha? Se o pessoal puder confirmar, eu tô ouvindo bem ela aqui, a gente vai continuar. Dezinha, quando a gente começou teve uma curiosidade que eu acabei de falar com ela aqui. Eu voltei a seguir a Decinha no Twitter exatamente no dia 21 de abril de 2022. Eu consigo ter essa precisão porque eu uso um software como DevRel, um software que stalkeia as pessoas que orbitam ali no meu processo do Twitter, e o áudio do Robertson tá meio baixo. Eu vou tentar mudar o meu áudio aqui, vou colocar um áudio, só para mudar aqui a propriedade, vou pegar o meu... Melhorou para vocês aí agora? Coloquei um outro áudio aqui, um outro microfone, coisa de quem está transmitindo. Mas eu vou continuar aqui só para você não perder o fio. Eu comecei a seguir você ali exatamente há um ano. Voltei a seguir você exatamente há um ano, eu já te expliquei, porque eu tinha um perfil em 2020, cancelei esse perfil em 2020. Quem não surtou em 2020 não era normal. e eu surtei ali de algum momento esse negócio de lidar com redes sociais, mas eu quis voltar logo em seguida. E dei a sorte de voltar com o mesmo nome de perfil que eu tinha antes, não estava em uso. Que é esse Billsbug. E aí, em 2022 agora, o ano passado, 2022, em 21 de abril, eu passei a seguir. Eu, como eu gosto de falar, eu só chamo as pessoas para conversar depois que eu observo que eu tenho algum tipo de relacionamento com elas, porque senão não faz sentido. Porém, com você, eu nunca tinha conversado pessoalmente. A gente se falou lá, eu nem sabia como pronunciar o seu nome agora, porque eu nunca ouvi você falando. Olha, é Cinha ou é a Andressa? Mas o que chamou a atenção na nossa conversa para eu fazer o convite para você foi que você comentou que você trabalha na Red Hat, uma empresa que eu admiro. O Bruno Rocha ainda está com você na Red Hat? Tá? Eu conheci o Bruno Rocha porque eu era da comunidade de Python, envolvi lá com o pessoal que você também é envolvida, e fui do AfroPython durante bastante tempo e depois eu migrei para Ruby. E aí nesse tempo, eu, com esses contatos, eu queria saber como eu acabei entrando numa conversa contigo e percebi que você trabalhava com uma equipe, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, de 25 pessoas com agilidade. Aí eu fiquei curioso, como assim? Uma equipe de 25 pessoas e agilidade? Explica um pouco pra gente como isso é possível. Então, a gente é 25 pessoas, mas nosso time também, então, tem pessoas que fazem diferentes roles, né? No Agile, assim, a gente tenta chamar que todo mundo que faz parte do desenvolvimento seja um dev, né? Geralmente no Twitter a gente fala dev é a pessoa desenvolvedora, né? Mas não, todo mundo que faz parte de um processo de desenvolvimento é uma pessoa que é um dev, né? Então, existem os programadores, que são mais quem implementam as features, os quality engineers, que são quem fazem as automações para testar isso. A gente tem o product manager, na verdade, a gente tem 2 product managers. O nosso time, na verdade, é gigante, porque ele faz uma parte muito importante dentro da Red Hat, que é lidar com as subscriptions, para então, quando o cliente precisa comprar um RHEL lá da AWS, então precisa ter todo um sistema para isso acontecer, né? Então,
a gente faz essa parte de ou do Trello, que são as mais conhecidas, o Kanban, ele passou a fazer parte da vida de muita gente muito muito rápido depois de 2020, né? Porque antes eu acho que era muito utilizado o papelzinho para fazer uma dele, alguma coisa assim. Hoje em dia o Kanban é o que a gente tem. Então, o que a gente faz? É que a gente viu que não tinha como todo mundo falar. A gente entende que existam coisas que a gente faça no nosso dia anterior que agregam muito valor, mesmo que seja só aprender, mas a gente usa um único backlog. Então, a gente tem uma história que ela precisa ser implementada, precisa ser testada e depois ela precisa ir, então, para o seu, depois que ela passar por esse processo, né? Na verdade, de análise, aí depois de implementação, de teste. Essa história, ela vai passar na mão de muitas pessoas. Ela não é uma história do Robertson, ela não é uma história da Andressa. Então, quando tá lá no backlog, a pessoa vai lá e pega lá no backlog a história e vou começar a trabalhar nisso. Então, ela começa um processo de análise, né? Então, a gente marca geralmente uma reunião, que ela se chama Three Amigos, que geralmente acontece, então, entre o Product Manager, um Quality Engineer e um Programmer, né? Então, um tester, uma pessoa que testa coisas, né? Vamos falar em português também, que é difícil. Uma pessoa programadora e meu Deus, gerente de projetos? Eu acho que eu nunca tinha traduzido Product Manager antes. Mas, então, ela pega e daí ela passa, depois que ela já entendeu, tem esse Three Amigos, às vezes a gente vai fazer perguntas, tipo, o que você vai fazer contra essa brecha de segurança? O que você vai fazer quanto a isso, quanto aquilo, quanto, né? Aí ela vai para uma coluna de implementação. Aí, na implementação, existe a implementação tanto da parte de programação de feature, quanto da automação de testes, né? Então, ali naquela coluna de implementação no Kanban, a gente tem, ela fica em implementação até depois que o dev, que a gente conhece como dev, né, a pessoa programadora, terminar, e depois que a pessoa QE terminar também, né? Aí depois disso vai para o processo de release, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente faz uma daily que é muito rápida para um time que tem, tipo, 26 pessoas. Porque a gente geralmente só olha aquilo que está em ready for release, o que está em stage, que está esperando alguém fazer o processo, então, de começar a ir para release, o que está em implementação. A gente não pega e torna específico, sabe? Tipo, Andressa, o que você fez ontem? Robertson, o que você fez ontem? Não. A gente quer saber realmente... É um olhar do time. Isso, a gente quer saber o contexto de que aquela história, que é do time inteiro, né, tem. Então, o que está acontecendo com essa história é realmente o status da coisa que é o importante. Então, é por isso que vai tão rápido. Mas a gente também está tentando fazer outras coisas que elas são mais 2023, né? Porque vamos pensar, né, que quando o pessoal fez o manifesto, aquele monte de homem branco lá atrás que fez o manifesto, esse manifesto ele já passou do seu tempo. A gente está vivendo um tempo pós uma pandemia que mostrou que a gente quer ficar mesmo em casa às vezes, né? Grande parte das pessoas trabalhadoras. Então, o que acontece? É que a gente precisa começar a
revolucionar essas técnicas ágeis. E quando eu falo em revolucionar essas técnicas ágeis, eu falo também em a gente conseguir passar contexto, não dependendo só de uma meeting, de uma reunião presencial com um horário fixo, sendo que a gente tem times, o meu time tem várias time zones diferentes e é muito difícil tu sair de um momento em que não seja US-centric, né? Porque daí acaba sendo que, se você quer só ter reuniões, 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 as coisas elas acabam acontecendo na time zone que está nos Estados Unidos, né? E as outras pessoas que estão fora daquela time zone acabam sendo deixadas de lado. Então, esses são os debates que a gente tem que começar a trazer para o Agile agora, né? Essas práticas de Agile, elas funcionam para o meu time? Porque cada time, que nem eu comecei falando, né? Cada time tem a sua personalidade. E isso é o mais legal de ver, né? Quando você trabalha em diferentes times, você começa a perceber que existem times que falam muito mais do que outros. Outros são mais envergonhados, outros precisam que tenha algum tipo de. Como que eu posso dizer? Facilitação. Isso. Alguns precisam que tenha algum tipo de facilitação para que aconteça uma integração e eles consigam trabalhar melhor, né? Então, times têm diferentes personalidades e o que ocorre no meu time muito dificilmente vai ser replicável exatamente como é em outro time, sabe? Porque é uma coisa muito única. Então, a gente também tem tentado fazer, por exemplo, nós já retiramos 2 reuniões para stand-up. Agora a gente tem 2 vezes na semana que a stand-up é por Slack. Então, são 26 pessoas enviando, assim. E por enquanto a gente vai fazendo retros, né? Para a gente ir conversando assim, como que tá funcionando para mim? Isso está fazendo sentido para mim? Isso não está fazendo sentido? E por enquanto está fazendo muito sentido para o time, inclusive porque fica documentado, né? Então, às vezes, na hora que eu estou numa reunião, eu não presto atenção numa tarefa, e lá depois eu precisava saber qual era o contexto daquela tarefa. Mas se essa reunião for assíncrona, então eu consigo voltar lá e ler um texto. E às vezes lendo, dependendo da pessoa, é muito melhor do que ouvindo. Então, é esse debate que eu quero trazer, né? Que existem muitas formas de ser ágeis, assim. Basicamente era isso. Eu te pergunto, eu vou voltar um pouco daqui a pouco no sentido de vamos olhar o processo lá. Você comentou ali como começa o processo com as 3 pessoas importantes, o início de tudo, contou ali de um pouco da ordem do seu Kanban e como se atua no Kanban, como vocês trabalham ali. Mas eu vou vou ficar ali nesse ponto ali que você trouxe da questão de você fazer um trabalho mais, devo estar falando baixo, você fazer um trabalho mais assíncrono e nesse sentido, me fala um pouco, a maturidade do time, isso influencia muito nesse processo para você implementar um processo mais assíncrono? Isso também não é algo que é possível para todo mundo. E aí, nesses casos, você já tem alguma experiência? Como que a gente lidar nesse pós-pandemia, vamos tratar assim, pode ser que não seja em todos os lugares, e nem o sentimento de muitas pessoas, respeitando isso, mas nesse movimento agora de que a gente precisa dar esse voto de confiança que mesmo depois daquele momento, a gente ainda quer fazer certas coisas dessa forma. Mas os times não são todos na mesma maturidade. Tem algum exemplo com um time com menor maturidade para a gente pensar? Vocês têm alguma experiência nesse sentido? Eu sempre, na Red Hat, estive no mesmo time e o nosso time sempre procurou, por exemplo, o processo de grooming não está funcionando. Esse barulho aqui parece um gato morrendo, mas na verdade é só um sprayzinho assim que sai um perfume gostoso, tá? Não dá para ouvir. É porque quando eu dou aula dá para ouvir e eu sempre tomo um cagaço, ainda não me acostumei, mas é só um cheirinho gostoso. Comenta aí para as pessoas saberem onde você dá aula. Eu dou aula pelo meeting mesmo. Comigo mesmo, sabe? Por enquanto. Aí, então,
qual que era a pergunta mesmo? Olha só. Sobre a maturidade dos times, Exato. um time com menor maturidade nesse momento que a gente está de forma assim, tentando um processo de forma mais assíncrona. Então, a gente mesmo ainda está se começando essa maturidade, né? Porque a gente não pode simplesmente pegar algo que a gente fazia todos os dias e não, agora não existe mais stand-up, é tudo assíncrono. Não, né? Porque existem os processos e existem aquelas normas que são normas comuns, né? Como a gente tem hoje em dia, finalmente, né? Eu acho que depois de 2020 muita coisa foi divulgada a mais, mas a gente tem aquela coisa assim, né? Você não manda um oi para uma pessoa e só fala oi, né? Você vai lá e segue todo um processo. Oi, eu preciso de tal coisa hoje para poder solucionar o bug tal. É possível que até o horário tal você me dê um retorno, né? A gente manda toda a mensagem. Então, a gente tem que criar estas práticas também, quando a gente fala em, assim, em fazer uma reunião como um stand-up meeting de forma assíncrona, né? Então, por enquanto, a gente tinha começado com um dia, que daí era na sexta-feira. E a gente viu que deu muito certo. Mas a gente viu também que existiam algumas coisas que faziam muito sentido, que era, por exemplo, colocar o link do Gira, que daí ele mostrava tipo um resumo no Slack, que da story mesmo. E a gente pensou, então, como isso ajuda durante uma stand-up, então vamos sempre colocar o stand-up com o link do Gira. Então, isso se tornou um dos nossos processos, né? E daí a gente amadureceu os processos até um ponto em que agora vamos usar esse canal, vamos usar um canal único para stand-up. Não vamos colocar tudo bagunçado no mesmo canal, vamos ter um canal único para stand-up. Então, esse é outro processo. Então, você vai pensando formas e esse pensamento ele precisa ser revisado de tempos em tempos, né? Então, precisa ter essas retros, que nem eu falei, porque as pessoas vão trazer problemas que você não entendeu como um problema antes, né? Que era, tem muita gente colocando PTO lá no e-mail e daí e não coloca no Teamnado, no stand-up, né? No canal da stand-up. Então, tipo, vamos fazer todo mundo colocar o PTO sempre no mesmo canal da stand-up, porque daí a gente sabe quem não vai estar no dia exatamente, né, naquela hora. Naquela conversa. Exato. Então, foram esses processos a gente vai amadurecendo. Então, agora a gente está com 2 dias, mas a gente pretende amadurecer mais ainda esses processos. Então, o que a gente faz geralmente? A gente cria tipo, um documento em que todo mundo edita, assim, tipo, regras de convivência para isso, sabe? Então, é basicamente isso. Você vai criando um processo, você vai criando umas regras de convivência também. Mas eu, assim, eu mudei de opinião, porque em março, até março, eu achava que eu nunca queria entrar num escritório na minha vida. Aí a Red Hat pagou para eu ir uma semana trabalhar e conhecer as pessoas que trabalhavam comigo. E foi uma experiência, assim, muito incrível, sabe? Foi uma experiência fora do comum poder conhecer as pessoas com quem eu trabalho, mesmo que não fossem todas elas, né? Tipo, eu conheci algumas pessoas que vieram dos Estados Unidos, porque é um pouco mais perto, mas pessoas que estão na Europa, na Ásia, não consegui conhecer, né? Então, foram algumas pessoas do meu time e foi, tipo, uma experiência sensacional. Então, eu meio que mudei de opinião quanto a isso, sabe? Já não sou mais tão fixa assim na ideia de que a gente não tenha que ter esse contato humano, sabe? Eu acho que é muito necessário também ter um contato humano. E eu digo isso porque uma coisa que eu acredito que ser ágil é tipo ter uma boa cultura, sabe? Quando tu pensa de uma forma que vá ter uma boa cultura na sua empresa, que você pensa assim nas pessoas não terem um burnout, quando você pensa em boas culturas,
você pensa também que as pessoas elas precisam gostar ou pelo menos trabalhar de forma que num ambiente não tóxico, né? Então é muito importante ter essa coisa de team building, né? Que a gente, esse bonding, essa coisa das pessoas começarem a se gostar, das pessoas trocarem conversas, a conversa de ir tomar um cafezinho na cozinha, né? A conversa, então tipo, essas pequenas conversinhas elas também funcionam. Então eu parei de ser contra não ir na empresa. Acho que antes eu era 100% assim, ó, nunca que eu quero botar um pé dentro de uma empresa de novo, só vou trabalhar remoto para sempre. Mas eu acho bem importante, pelo menos de vez em quando, assim, ter um encontro das pessoas por essa questão do team building, sabe? Robertson. Eu precisava só fazer minha filha que acabou de chegar e ela foi brincar com o cachorro e ela tô explicando para ela, eu tô online. E ela tá na minha janela aqui brincando com o cachorro. Mas vamos lá. É bom que você tocou nesse ponto aí da questão da cultura e de algumas coisas que a gente tava com algumas ideias pré-concebidas, de não ir ao escritório, de não estar com as pessoas. Vamos só deixar um disclaimer para a galera. Tá pensando em possibilidades, cada pessoa tem maneira diferente de pensar e de agir. Eu também percebi isso que você está trazendo. Em nenhum momento é uma ode a temos que fazer isso, vamos voltar lá, aluguem mais 10, me mandem para um co-work. Não, não é isso. Dentro desse contexto, tem um comentário, uma palavra aqui dentro na Twitch falando nesse sentido. Em ambientes, acho importante prestar atenção nas pessoas com menos experiências para garantir que elas têm o que precisam. Às vezes, elas ficam com vergonha de perguntar, então é uma boa ter um espaço síncrono para participarem, tipo de encontro one-on-one. Eu já tenho percebido em algumas observações com os times que você precisa para algumas pessoas prover esse tipo de encontro mesmo. Nem todo mundo está preparado e nem todo mundo consegue extrair tudo que precisa de uma comunicação assíncrona. Você já mostrou aí que concorda disso, mas você quer complementar alguma coisa do que essa pessoa falou, principalmente dos encontros one-on-one? Encontros one-on-one, eles são extremamente importantes. Uma coisa que eu acho que é uma coisa que deveria acontecer em todo o onboarding é que todo mundo deveria se conhecer, sabe? Ter um item lá na lista do onboarding em que tu vai fazer pelo menos um one-on-one. No meu time é gigantesco, né? 26 pessoas. Mas mesmo assim, tenta fazer um onboarding que todo mundo se comunique. Mas levando em consideração que existem pessoas que elas são neurodivergentes e que elas têm problemas de ansiedade, elas têm problemas de outras coisas, então às vezes elas não vão querer fazer essa reunião, né? Então, dá para levar em consideração que para algumas pessoas, principalmente depois de 2020, a gente viu uma crescente muito grande no número de pessoas que acabaram ficando com uma certa fobia social, né? Então a gente tem que respeitar esse momento dessas pessoas, né? Não é porque a gente acredita que vai ser importante para o time você viajar para uma outra cidade, largar a sua família, sair do seu ambiente tranquilo e de comodidade e ir conhecer que sabe, porque a gente acredita que você tem que fazer, a gente tem que respeitar essas questões. Mas quanto ao one-on-one, tem uma coisa que eu quero muito falar, que eu vejo que é poucas pessoas que fazem, mas que é uma regra praticamente dentro da Red Hat, que é ter one-on-ones com o seu manager, né? A gente tem gerentes diretos e isso é uma coisa que, assim, ó, eu não lembro. Eu já li alguns livros sobre Agile na minha vida. E eu não consigo pensar em um que não tenha dito sobre a importância que é tu ter um one-on-one com o teu manager pelo menos a cada 15 dias, sabe? Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando você é uma pessoa numa posição júnior, que a gente brinca, né, quando é mulher Sandy, né, mas quando a gente tá nessa posição, às vezes é muito difícil, né, tu se colocar. Eu sou uma pessoa facilmente colocável. Eu falo tudo que eu quero falar, eu faço tudo que eu quero fazer,
Mas isso é porque eu construo muito facilmente confiança com as pessoas. Então, eu sempre tive uma confiança muito grande com o meu manager, mas isso não é o que acontece geralmente com outras pessoas. Então, tem essa dificuldade, às vezes, de trazer para o manager esse medo também, né? Que vem crescendo também com esses layoffs. Mas não existe agile num ambiente que existe medo, sabe? Então, se você tem medo do seu manager, se você tem medo de falar para ele, olha, eu tô tendo uma certa dificuldade com X, tô tendo uma certa dificuldade em me aproximar do time, não tô me sentindo parte da empresa. Se você tem esse medo, o seu time não tem como funcionar com Agile, porque quer dizer que todo o sistema hierárquico ali já está corrompido pelo fato de você ter medo de você não ter segurança, né? Porque o Agile vem exatamente na. Porque a gente pode falar de ideias quando a gente fala de Agile, né? Então, o Agile vem exatamente assim nessa ideia de transformar um ambiente num ambiente seguro em que todo mundo possa errar, em que todo mundo possa não ter medo de cometer mais riscos ao fazer coisas mais ágeis e de não ter o dedo apontado. Então, se no momento que tu tem medo, tu já não tá num ambiente agile, daí tem toda essa questão. Boa. Você acha que essa cultura do one-on-one deve partir ali dos tech leads, do gerente ou da pessoa que precisa ter esse espaço? Tem uma pergunta que aqui a Beth, ela acabou de colocar na. Deve partir da gerência. Deve partir inclusive, eu acredito muito que a cultura, ela precisa ser a cultura que tu quer para tua empresa, se ela precisa ser exemplificada, né? E daí eu trago muito assim, eu trabalhei numa empresa, até vou citar eles, porque eu amo eles até hoje, que é a Company Hero. E daí eu trabalhei lá, e foi lá que antes de qualquer coisa, eu tinha medo, né? Porque eu saí de uma empresa em que era totalmente microgerenciamento, era uma coisa assim, a cultura era muito tóxica para mim, então eu saí com alguns medos, né? E daí foi lá que eu encontrei o Diego, que ele é o CTO lá. E só que era uma startup. Então, naquela época, acho que agora o time cresceu bastante, porque tem crescido muito a Company Hero, mas aí eu encontrei o Diego, e daí eu conheci um líder de verdade, assim. Então, tipo, ele chegava assim numa stand-up que a gente fala, né? Mas é uma daily. Ele chegava numa daily e ele dizia: olha, ontem eu não consegui prestar atenção, ontem eu não consegui fazer a minha tarefa de front-end porque eu estava muito ansioso. Ou ele chegava e dizia, tipo, olha, ontem eu não consegui fazer isso aqui porque teve todo aquele caos político que estava acontecendo e cheio de notícias acontecendo em todo lugar. E eu não consegui prestar atenção. Eu fiquei prestando atenção nessas coisas. Então, tipo, ele dava esse exemplo pra gente. Então, eu não me sentia, principalmente sendo uma pessoa, eu tenho estresse pós-traumático. Então, principalmente sendo uma pessoa que lida com estresse pós-traumático e às vezes tem crises de pânico muito fortes, assim, aquilo ali me deu um abraço muito grande, porque eu via que o meu próprio líder lidava com essas coisas e ele dizia. Então, logo depois disso, todo mundo fazia isso também, sabe? Então, o time inteiro passou a dizer, por exemplo, olha, ontem eu não consegui trabalhar direito, e isso é num ambiente de startup, que é um ambiente de desenvolvimento super rápido, né? Que a gente precisa fazer coisa. Mas tem dias que você não consegue, né? Teve um outro tech lead que falou para mim uma vez que tem dias que a gente tenta dar o que a gente tem, né? A gente dá 100% da gente. Mas às vezes a gente não tem 100%. Às vezes a gente só tem 50%. Então a gente só dá 50%. A gente não pode tentar fazer um burnout naquilo, né? Então eu acho que entra muito nessa questão que a gente é pessoas, né? Então no momento em que a gente tem uma boa gestão,
que é preocupada com nossos problemas, com a cultura do time, ela vai expor também o que ela quer para a cultura desse time, né? E ela vai ser um exemplo. Você diria que, quando a gente está falando de agilidade, qual o peso que você daria para cultura e processos? Dentro de, assim, vamos falar de agilidade aqui dentro do que a gente está tentando construir. Você daria 60% a cultura e 40% a processo, ou é igual esse momento? Eu acho que cultura vale mais. Vale mais. Talvez até uns 70%. Eu não acho que tenha como fazer processos se não tem uma cultura bem estabelecida, assim, sabe? Acho que é difícil a comunicação, acho que tudo fica muito enrolado, sabe? E quando você está falando de cultura, você está falando de cultura porque a gente já está predisposto a fazer, ou porque a gente tem exemplos de como fazer e internaliza aquilo e entende que aquilo é uma boa prática e segue com isso? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta direito. A cultura no sentido de que existe já algo pré-estabelecido, ou eu posso trazer algo meu também para tentar experimentar aqui no momento que a gente está. Não, é exatamente isso. Cultura diversa, né? Nada pré-estabelecido. Tipo, é muito difícil que uma cultura de um time como o meu, que é feita basicamente de brasileiros, norte-americanos, tem polonês, tem indiano. Então, tipo, é muito difícil que a gente encontre uma cultura pré-estabelecida para isso, né? Então a gente tem que encontrar um ponto, né? Qual que é esse ponto de conexão entre a gente? E a gente criar a nossa própria cultura, mas sempre baseada em coisas muito simples, né? Que é não ser uma pessoa ruim. Acho que hoje em dia a gente tem que falar isso, infelizmente, mas não ser uma pessoa ruim é bastante importante. Então, por exemplo, devem ter algumas coisas que elas são pré-estabelecidas. E daí elas são pré-estabelecidas pela própria gerência mesmo, né? Por exemplo, eu não acho que deva ser aceitável que numa empresa haja racismo. Então, se você foi racista com o seu colega, eu acho que isso tem que ter um processo estabelecido pela própria gerência já de extinguir. Extinguir completamente. Assim como deve ter um processo pela própria gerência para pessoas com burnout, sabe? Então, tipo, ó, essa pessoa tá com burnout, vamos demitir? Não, não é isso. Se ela tá com burnout, isso é um problema da própria cultura que nós estamos no nosso time. Vamos rever o que a gente precisa e vamos dar esse tempo para essa pessoa se recuperar. Então, existem coisas que a gente precisa de um processo para poder ter uma cultura não tóxica, mas sempre pensando também que em times internacionais a cultura ela vai ser bem diferente e às vezes é difícil. Sabe, por exemplo, eu vou te interromper, vou contar uma história. Esses dias eu conheci a Matel. Eu estava fazendo um programa dentro da Red Hat que é para um dia eu ser manager, né? Eu sou uma gerente de quality engineering. Aí eu estava fazendo. Na verdade, eu meio que voltei atrás depois desse plano, mas eu estava fazendo então para descobrir, a gente tinha que entrevistar algumas pessoas. Aí eu conheci uma das pessoas mais incríveis do mundo, que é a Matel, e ela é de Israel. E daí eu estava conversando com ela, ela é uma gerente lá, né? Eu estava entrevistando ela, e dela começou a me contar algumas coisas, como por exemplo, que é proibido. Por exemplo, o marido dela voou do país, foi embora de Israel, abandonou ela. E ela, como mulher, não pode pedir o divórcio. Então, ela nunca pode casar de novo, porque ela não pode pedir o divórcio. E o marido não pede o divórcio. Então, ela conta toda essa história de como ela, como mulher gerente, foi crescendo na carreira dentro da Red Hat, mas também, ao mesmo tempo,
ela tá lutando lá em Israel para que pequenas coisas sejam realizadas, como, por exemplo, o direito dela como mulher pedir divórcio, sabe? Então, é uma história sensacional, assim, sabe? É muito incrível a diversidade que existe dentro do mundo inteiro. E a gente às vezes olha na nossa bolha e pensa, né? Ah, a gente está aqui conversando sobre isso é uma coisa tão antiquada pra gente já, né? Ah, eu posso pedir o meu divórcio se eu quiser. Mas isso está acontecendo agora, é uma luta que está acontecendo agora. Então, as pessoas elas são muito únicas, as culturas elas são muito diferentes, assim, é muito difícil colocar num potinho e dizer que tem processos feitos para todas as coisas. Mas a gente pode dizer, por exemplo, tem um processo estabelecido para xenofobia e essa pessoa não vai sofrer xenofobia de jeito nenhum. Então, Normalmente são coisas mais estruturais, né? Você espera que as coisas mais estruturais já tenham sido discutidas e a gente tem algumas diretrizes. As coisas que podem ser um exato. pouco mais voláteis, a gente não pode levar escrito em pedra o tempo inteiro. E mesmo as coisas estruturais, em algum momento a gente tem que ter a liberdade de poder questionar para ver se ainda fazem sentido. Por que, que a gente está continuando a fazer? Não, a gente não pode assumir nós sempre fizemos assim, porque mesmo quando você fala de uma cultura que nessa que você está mais inserida, tão diversa, não tem um nós sempre fizemos assim, porque não está dentro de uma caixinha. Quando está dentro de uma caixinha é o que não é escalável. Para ser escalável, não pode existir o nós sempre fizemos assim. Exatamente, exatamente. Boa. Eu falei para você que a gente chegou nesse ponto, eu queria cutucar e você trouxe os pontos interessantes. Eu queria voltar lá no processo de agilidade, mas antes vou fazer uma provocação. O agilista morreu? Existem os agilistas ainda ou a gente empodera todo mundo no time e processa uma facilitação dessas coisas para elas acontecerem? Não necessariamente seguir um único framework, trabalhar de várias maneiras e ter maneiras diferentes de trabalhar dentro de cada time respeitando a cultura daquele time. O que você pensa? Longe de mim querer ofender qualquer profissão ou qualquer coisa assim, mas eu realmente acho que só existe como fazer agilidade quando o time inteiro compra, sabe? Então, para o time inteiro comprar, eles precisam entender o que eles estão comprando, né? Você não vai falar, você precisa fazer um CI/CD e daí a pessoa simplesmente vai comprar isso. Não, você vai vender essa ideia para essa pessoa. E às vezes, para vender essa ideia, precisa vender a ideia para o time inteiro. E como é que a gente faz isso? A gente faz com conhecimento. A gente faz não com uma pessoa indo de cima e dizendo agora é assim que se faz, mas uh, entendendo Construindo. como sabe, lendo sobre, entendendo como, aí como a gente poderia inserir isso no nosso time, porque, né? Então, ninguém conhece melhor o nosso time do que nosso time, né? Ninguém conhece melhor as nossas práticas do que as pessoas que estão vivendo diariamente ali as nossas práticas. Então, é por isso que eu falo que eu não vejo muito o papel de uma pessoa agilista ali, porque eu não acho que seja tão escutada quanto o meu, uma pessoa programadora chegar para mim e falar para mim: olha, eu tô achando que essas reuniões aqui elas estão muito ruins e que a gente deveria fazer um processo um pouco mais estabelecido para melhorar. Eu acho que eu compraria a ideia da pessoa que eu trabalho mais diretamente todo dia e que sabe exatamente sobre esse processo do que se esse processo viesse de cima. Então, eu não vejo o papel de agilista sendo de grande importância, mas a educação do time para quanto ao agile, eu vejo de muita importância. Inclusive, se eu fosse fazer uma entrevista assim para uma pessoa entrando na área, agile é uma coisa que eu sempre perguntaria, mas eu nunca perguntaria de uma forma em que a gente vê, né? Como se fosse. O que é o Scrum? Ai, me fala aí 5 ferramentas para Kanban, sabe? Eu não faria dessa forma. Mas eu faria perguntas de como essa pessoa vê os processos, se ela vê que os processos precisam ser melhorados, o que ela faria, né? Então, a ideia é que a gente sempre vá melhorando nossos processos. E
E quais são esses processos? O time decide quais são esses processos. Porque a gente sabe o que está funcionando e o que não está. Mas também, né, sempre nessa questão de volta lá, às vezes tu implementou um negócio lá, botamos 5 vezes na semana para ser assíncrono. Aí, de repente, pô, não tá dando certo. Então, você tem que ter um momento de retro para poder verificar essa modificação, né? Tipo, ó, não tá dando certo. A gente, por exemplo, tinha pensado, a gente estava fazendo a retro, né? Sobre as dailies serem assíncronas em 2 dias. Daí a gente, vamos fazer na segunda, né? Legal. Daí a gente não tem na sexta-feira e na segunda. E daí todo mundo tava tipo, não. Na segunda é muito legal, porque a gente volta do final de semana e a gente sempre compartilha nossas celebrações do final de semana. E todo mundo. É verdade, né? Tipo, a gente gosta desse momento em que algumas pessoas contam, tipo, o que aconteceu lá na Índia, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que eles foram fazer de hiking. Daí, geralmente está tendo um torneio de basquete, as pessoas estão conversando sobre o torneio de basquete, daí no Brasil estão conversando sobre futebol. Então, a gente gosta desse momento. Então, a gente decidiu que a gente ia manter que tivesse uma reunião síncrona para daily nas segundas-feiras, porque a gente gosta de conversar sobre essas coisas e ouvir das nossas pessoas, das nossas colegas, né? Você trouxe um ponto. Desculpa, pode continuar. Não, era só isso mesmo, pode continuar. Você trouxe um ponto bom sobre dele e sobre essas 2 cerimônias de retrospectiva ou não, e dele, e a dele, pelo que você trouxe, um processo de dele para a gente trocar sobre pessoas, não necessariamente sobre o que estamos construindo, porque o que estamos construindo, a gente já tem processos e documentos que resolvem de certa maneira. Eu vou trazer um ponto das dele na questão de microgerenciamento que você tocou no assunto lá. O que define, para ficar claro, tem muita gente que às vezes é iniciante no trabalho de desenvolvimento, o que define se ela está num ambiente que tem microgerenciamento em um processo de daily? Eu acho que o microgerenciamento pode aparecer de várias formas, né? Mas, como eu falei, né? A gente vê, quando a gente está numa daily, a gente vê story por story. Quer dizer que todas as pessoas ali vão ter stories? Não. Só quer dizer que algumas pessoas vão estar com stories ali e algumas pessoas não vão falar status. Então, o microgerenciamento acontece numa daily quando eles chegam e querem saber exatamente o que tu fez ontem, sabe? Eu quero saber exatamente o que tu fez ontem, quero saber se tu leu um livro, por que tu não terminou essa tarefa, o que aconteceu, sabe? Então, quando você não está só dando o status e pedindo ajuda, o microgerenciamento ele passa a ser acontecer na daily quando você tá com medo de falar. Acho que esse é o maior sinal. Quando você tá com medo. Se você tem medo de chegar na sua daily e chamarem o seu nome e você, meu Deus do céu, ontem eu tava com muita ansiedade, eu não consegui fazer nada. E você não puder falar isso, acho que daí já mostra que tem alguma coisa errada no time. Pode ser de microgerenciamento mesmo. Acho que o medo é um sinal muito, muito bom para a gente entender, assim, como a gente se sente numa daily, sabe? A pandemia, durante a pandemia, alguns desses processos se tornaram mais simples. Pessoas, como estávamos no meio da pandemia, falar que não consegui fazer nada ontem por N motivos era mais tranquilo. No momento que começam as coisas voltarem à aceleração, as pessoas se sentem mais pressionadas a dizerem o que fiz. A gente, para quem segue alguma coisa de Kanban, tem aquele Ask Kanban, que são só cards que você facilita e não tenta promover o microgerenciamento. Vocês praticam esse tipo de coisa? Numa dele, além da coisa boa, que eu concordo, tipo, sei lá, jogar um termo, jogar qualquer coisa, falar de nós, falar de gente. Além de tudo isso, tem alguma prática mais institucionalizada para falar assim, ó, vai funcionar nesse modelo?
porque o ASCII Kanban pode se tornar um pouco longo, muitos cards, uma série de coisas. Eu já vi pessoas adaptando, fazendo só o que é necessário para o nosso time. E vocês aí, o que você tem de prática? Você quer saber sobre todas as práticas ágeis que a gente faz ou mais durante a daily mesmo? Mais durante a daily. Mais durante a daily, nesse Tá. momento. Durante a daily, a gente tem um board. E eu vou abrir aqui só para eu poder falar. Eu não vou compartilhar a tela, mas eu vou abrir só para eu poder falar exatamente o que cada etapa faz. A gente tem o processo estabelecido, então, que a gente começa da direita para a esquerda. E na direita, a gente tem coisas que elas estão in stage. O que significa que elas estão in stage? Elas estão esperando para que o release kiwi, que seja a pessoa que está no release do dia, a gente faz CI/CD, então isso é uma das coisas que a gente faz, a gente está enviando o código o tempo inteiro para produção, né? Então, quando está em stage, ela está esperando para que os testes de regressão, eu não sei se alguém sabe aqui o que é teste de regressão, mas testes de regressão geralmente são testes que você tem que rodar sempre contra o que você está testando, né? Para ter certeza que aquilo que está sendo inserido, aquela funcionalidade que está sendo inserida, não está quebrando o código, né? Então, quando está em stage, então a gente diz, ó, ok, Release Queue vai trabalhar nisso em enviar essas coisas para o coisa. Então, a gente tem alguns cards ali, a gente só fala especificamente o que cada um precisa e o que cada um fez, né? Então, ó, terminei ontem, preciso que isso aqui seja enviado para ser testado para tal serviço, e daí roda as releases para isso, depois já vai direto para release. Aí, depois que a gente vê os status disso, a gente vai no Ready for Release. O Ready for Release é só alguns cards estão ali com uma pessoa programadora, e essa pessoa programadora, ela está preparando, por exemplo, está rodando a pipeline para enviar o código para a stage. Então, é um momento transitório em que logo aquele código vai estar em Ready for Release para rodar os testes de regressão para então ir para release, né? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo. Por que ainda está em Ready for Release? Por que ainda não está... Por que ainda está aqui em Ready for Release e não diretamente em Stage? Aí, então, a gente dá os status dessas stories e daí vai para outra coluna, que é a da implementação. E essa coluna também, então, tem a implementação. Como eu falei, aqui a gente faz um backlog para o time inteiro, né? Então, todo mundo vai trabalhar na mesma story, no mesmo card, em diferentes momentos. Quando está em análise, são algumas pessoas, quando está em desenvolvimento, tem a pessoa programadora e tem a pessoa tester. Então, ou uma pessoa programadora ou um tester vão falar o status daquela história na implementação. E a gente pergunta, tem alguma coisa em análise que vocês precisam tirar dúvida? Aí, se tem, a gente marca uma reunião para depois, só com aquelas pessoas que estão envolvidas e que precisam, por exemplo, o Product Manager precisa tirar uma dúvida correndo sobre alguma coisa que está em análise e que está quase indo para a implementação. Então, é só esse o fluxo, né? A gente vai da direita para esquerda no nosso board, começando sempre pelas coisas que já estão quase indo para a produção e voltando até a parte de análise. Uma coisa que você comentou aí a respeito do board de vocês é que quando está em desenvolvimento, você tem duas ações, né? Tem duas pessoas agindo em desenvolvimento, o desenvolvedor em si e o QA ali agindo não simultaneamente, mas quando termina a tarefa de um, começa. Não sei se é isso. Como é que funciona esse processo? Não é uma segunda coluna, é uma mesma coluna. Então é um time atuando por coluna, uma equipe atuando por coluna, pelo que eu entendi. É isso mesmo? Exato. Assim que a gente tem canal no Slack, né? Hoje em dia é tão fácil passar contexto do que está acontecendo. Então, eles dizem lá, ó, time que é só da parte da Quality Engineer, acabei a implementação,
Então, agora começa, já tirei o meu nome do card, agora alguém pode pegar. Então, a pessoa vai lá, bota o seu rosto no card e faz, então, a implementação do teste, ou os testes que não são necessários, né? Às vezes não é necessário uma automação, mas é necessário um exploratory testing ou um manual testing, então, dependendo do que for necessário. Então, a pessoa tester vai lá, faz o que é necessário, e daí depois ele tá pronto para ir para ready for release. Daí é movido, tira a pessoa e a pessoa programadora, alguma qualquer, pega de novo esse card para preparar, então, esse card para ir para release. Eu tinha comentado que eu ia voltar nas etapas e lá as 3 figuras importantes. E dentro desse processo de 3 figuras importantes, quando você tem o que vai trabalhando no processo, vocês começam os critérios de testes ali no processo do refinamento ou não só no processo que chega ali nessa coluna de desenvolvimento é que são criados os casos de teste? Em que momento que vocês trabalham? Como que vocês têm trabalhado isso hoje? Quais práticas que você já viu que faz sentido ou onde que depende de algo que está a gente não conseguiu mapear? O que faz muito sentido no nosso time hoje em dia é que a gente tem um grooming, que em português é refinamento, tá? Então, a gente basicamente tem uma reunião das histórias que estão sendo criadas para as iniciativas que estão sendo feitas, né? Então, essa, essa reunião basicamente envolve todo mundo, né? Ela não é obrigatória, mas geralmente todo mundo vai, porque todo mundo vê muita importância no Todo mundo é refinamento. convidado e todo mundo quer participar. Exato. Então, a história ela chega lá e daí a gente começa a fazer perguntas, né? Por exemplo, não tem como o product manager saber tudo que precisa ser feito, né? Então, às vezes ele escreve uma coisa ali e tu pensa, olha, o escopo disso está muito grande. Então, você já diz ali naquele grooming, isso é antes de ir para análise, isso é muito antes de entrar nesse board, né? Então, a gente está ali no grooming preparando a história, então as pessoas desenvolvedoras dizem, olha, isso aí vai ser muito difícil de fazer, porque vai precisar que a gente faça uma migração de database. Então, vai ser um pouco mais complexo, então acho que é melhor dividir em 2 histórias. Aí a gente faz perguntas tipo, olha, isso aí vai precisar de automação? Vai, não, a gente responde, né? Isso aí tem alguma coisa de segurança envolvida? Tem que envolver algum outro time? Então, ali naquele momento de grooming é quando a gente pega a história que está sendo criada e a gente cria as acceptance criteria. Eu não sei se todo mundo trabalha com critério de aceito aqui no ou já trabalhou, mas critérios de aceito são basicamente algumas coisas que elas precisam ser implementadas, elas são as coisas que precisam sair daquela história, né? Então, se está me dizendo que me diz o cenário bom, os cenários ruins para aquela história, e então eu posso implementar todos os testes para isso. Até por isso tem times dentro. A gente ainda não conseguiu chegar nesse nível de, de ágil, mas existem times dentro da Red Hat que conseguem fazer, por exemplo, de pegar e fazer a automação antes mesmo de já ter o teste. Então, tu tem uma automação ali que ela já está pronta, mas ela está falhando porque não tem a parte de funcionalidades implementadas, mas que ela se quando tiver a parte implementada, já vai passar, entende? Então, consegue fazer os testes antes mesmo de ter o código. Bom, muito nossa, o tempo voou, foi sensacional aqui a gente trocando ideia. Não sei se alguém aqui da Vind quer abrir o microfone, para eu fazer alguma pergunta. Vou trocar ideia com a Alessinha no momento. Sim. Tem uma pessoa, enquanto o pessoal pensa isso, vou levantar a mão. Tem uma pessoa aqui no. Uma pessoa, ela se coloca como bem novata, mas talvez eu acho que vale a pena você colocar aqui. Ela pergunta diretamente o que é Scrum. Pergunta simples, alguém está perguntando o que é Scrum, alguém que deve estar começando na área de engenharia. Dá um overview para ela, só para ela se encaixar e entender o processo. O Scrum, ele é um dos vários frameworks que a gente tem
no desenvolvimento. Então, eu até dei uma procurada para falar exatamente o que, que é lá nas pessoas que utilizam, por exemplo, a Atlassian. Então, o Scrum é uma gestão de projetos que tem as suas práticas. Então, o Scrum foi muito conhecido porque antes da gente, tipo, é o que chama de daily, né? Então, o Scrum vai lá, ele foi quem nomeou as dailies como daily. Então, o Scrum tem esse processo de fazer as dailies todos os dias, e daí geralmente por isso que eu falo muito de reinventar o ágil, né? Porque esse Scrum, ele foi pensado para quando todo mundo estava lá dentro da empresa, e daí todo mundo se reunia de pé, assim, ao redor de uma mesa, e começava a conversar sobre isso, né? Sobre o time inteiro estava no mesmo lugar e não no mundo inteiro. Então, o Scrum tem algumas. É um framework, basicamente, é um framework, que existem algumas coisas que ele estabelece, assim, ó. Você tem que fazer tal processo, você tem que fazer tal processo, você tem que fazer tal processo, e ele ficou muito famoso pelas dailies. Hoje, até tinha alguns anos atrás, eu acho, sei lá, uns 6 anos atrás, era muito comum ver os Scrum Masters, que eram pessoas que sabiam tudo, que é uma pessoa agilista, né? Que né, a gente estava falando antes, mas que sabiam tudo sobre o framework da Scrum. Só que o framework da Scrum é como qualquer outro framework que você pegar. Se o seu time não tem personalidade para o Scrum, não vai ter personalidade para. Mesmo se você forçar, não vai ser uma coisa que vai sair natural, sabe? Então, existem várias leituras. Se você quer saber assim sobre o que é o Scrum, que eu não acho que faça muito sentido ler, não. Mas eu acho que, mas que, mas que eu gostaria de, por exemplo, da dica de, em vez de ler assim o que é o Scrum, vai lá e lê o manifesto Agile, sabe? Que de lá você tira ideias. E o que vai melhorar os processos mesmo são ter boas ideias, né? Então, eu acho bem ruim quando você vai numa entrevista de emprego, e na entrevista de emprego eles querem saber o que, que é um Kanban, o que, que é um Scrum, sabe? Porque eu acho que saber o manifesto é muito mais importante do que saber, porque no momento que tu sabe o manifesto, tu tem uma mudança na sua cabeça, né? Uma mudança de ideias, você começa a pensar diferente. Então, essa é a minha resposta. É tipo, eles ficaram muito famosos por ter daily, é um framework, e eu não acho que vale a pena você pesquisar o que, que é o Scrum, assim, mas o que, que é o manifesto Agile, acho bem interessante, ainda que seja bem antigo já, né? A gente vai pensar, tipo, é de 2000 e pouquinho, e a gente tá falando que é antigo, mas é antigo, faz muito tempo. Tem muita coisa que a gente. Quando eu comecei. Quando eu iniciei na área de desenvolvimento, eu comecei a desenvolver com COBOL. De COBOL a gente passei ali para VB6 e aí eu parei. Só que nesse momento que eu parei, não tinha todos os processos ágeis. Não foi criado depois. Eu estou falando de 99 para 2000. Tudo começa a surgir em 2001, só que começa a pegar mesmo lá para 2007, 2008, quando realmente as pessoas perceberam que fazia muito sentido, inclusive aqui no Brasil, de se construir software dessa maneira. Então, no passado era tudo construído muito no feeling, muito na pressão do dia a dia. E não eram processos bem construídos para você conseguir escalar de maneira que as pessoas não pirassem enquanto estivessem construindo aquilo. E aí você tem todo um processo com vários frameworks, um processo ágil chegando, e melhora toda aquele caos que era instalado de você sentar na sua máquina, programar da sua maneira, ou às vezes você era chamado dentro de uma empresa, sentava do lado do contador para você desenvolver o código. Imagine a pressão de você sentar do lado do contador para desenvolver o código. Aí a gente criou um analista de sistema aqui. Vamos separar essas pessoas. Ele vai lá, analisa. Então a gente criou caixinhas para tentar já separar. E aí todos esses frameworks e essas práticas criaram todo um sistema para que a gente construísse software de maneira mais adequada e sem tanto sofrimento. Então, se tem qualquer tipo de sofrimento hoje, não é agilidade.
qualquer tipo de sofrimento no processo, qualquer tipo de pressão não estou falando de pressão pelo cronograma. A gente sabe que tem pressão de cronograma e como que a gente faz essas coisas ficarem dentro, cada um na sua caixinha. O processo é que a gente melhora e que a gente tenta trabalhar de maneira diferente. Zinha, tem alguma coisa que eu não perguntei ou que nós não falamos, que você falou assim, você sabe que é essencial comentar e você quer falar? Eu não Sobre sei, eu agilidade? acho que eu consegui falar muita coisa, mas eu acho que eu gostaria de salientar, assim, que nós sozinhos, pessoas sozinhas, não conseguimos fazer muita coisa, né? Então, é necessário que tenha uma vontade da gerência para que as práticas elas sejam mudadas, né, dentro do time. É necessário que a gerência participe dessas mudanças. Se o time está muito distante, é muito difícil de construir uma coisa que é muito importante para que um time consiga ser ágil, que é construir essa ligação entre o time, né? Então, se o time está muito distante, é necessário que existam coisas que façam o time não ficar tão distante assim e se aproximar mais. E que quando a gente se aproxima, a gente consegue ser mais. Eu esqueci a palavra, mas ser mais sensível, sabe? A gente consegue ser Empatia. mais. Isso, empático com nossas colegas. Então, eu penso isso, que é necessário que a gente tenha um time unido, é necessário que algumas coisas. Porque você não vai ter um time que fala que odeia fazer stand-up ou daily, como chamar. Você não vai ter um time que vai ser honesto com você se ele tem medo de você, ou se ele tem medo dos outros, ou ele não conhece os outros, ou ele tem medo do julgamento dos outros. Se o time for assim, não dá. Então, é necessário ter que a gerência tenha uma noção muito importante da importância da cultura, de uma cultura não tóxica, para que a agilidade flua. E basicamente isso. Muito bom. Obrigado mesmo aí por todas as suas palavras. Eu acho que o pessoal ali no chat, o pessoal aqui no chat que está acompanhando ficou muito feliz aí de você responder para eles. Em especial aí, acho que é Lamar fez essa pergunta e você respondeu com grandeza. Muito bom. Como eu tinha combinado com você, mais ou menos ali 1 horinha é o tempo que a gente fica aqui online. Estou muito feliz de você ter aceitado e vir trocar. Foi bastante prazeroso ouvir a questão de cultura na Red Hat, é uma empresa enorme, mundialmente, open source, uma série de dificuldades que teria, e aí a gente no Brasil tem empresas bem menores, exceto os grandes bancos, que é outra cultura, é outro processo, empresas bem menores que ainda insistem em praticar alguma dessas questões de agilidade. Quando a agilidade, quando a gente está falando, é muito mais sobre cultura do que exatamente aqueles processos. Então, quer dizer, a gente pode modificar como que a gente trabalha com esses frameworks da maneira, desde que a gente siga um processo que dê qualidade para as pessoas que estão principalmente desenvolvendo aquilo. Então a gente tem a chance de testar e errar várias vezes e corrigir, porque tem cerimônias para isso, a retrospectiva, a daily, o dia seguinte, maneira da gente fazer de N formas, mas que diminua a pressão nas pessoas. Quer deixar mais algum recado para quem está online lá, que daqui a pouco a gente está encerrando, mandar um beijo, falar das suas redes para as pessoas te seguirem, onde que elas podem te chamar, os próximos eventos que você vai fazer aí na sua cidade, e depois, em breve, quando a gente juntar, vai estar fazendo o país todo, que eu tô confiante nos processos que estão surgindo aí do GitHub. E dá um recado aí para as pessoas que estão seguindo a gente online ali. Então, pessoal, se as pessoas forem de Floripa, pode seguir lá no Instagram, GitHub Open Source Community. Vou ter que checar. Não sou uma boa DevRel, não. Eu não sou uma DevRel. Eu só uso GitHub ferramentas. Open Source
Floripa, exatamente. GitHub Open Source Floripa. Aí lá tem todas as informações dos eventos que a gente faz mensalmente do Git Together, que o pessoal dá lá um dinheiro lá pra gente fazer uma baita comida pra gente. Aí, brincadeiras à parte, é um evento em que a gente utiliza tanto para falar sobre ferramentas open source, que, como eu falei no início, eu amo, mas também falar sobre coisas bem técnicas mesmo, às vezes conceituais, e apenas falar sobre isso já é participar do open source, porque a gente está entrando no open knowledge, né? A gente está naquele negócio de conhecimento aberto, de divulgar o conhecimento. Então, isso é muito interessante. Se você quer falar sobre open source comigo, sempre será bem-vindo, assim como falar sobre qualquer outra coisa. Às vezes eu não respondo muito rápido, porque eu tenho uma filha de 4 anos, então a Dária, eu gosto de passar bastante tempo com ela, mas às vezes, mesmo quando eu quero responder e eu não quero assistir Branca de Neve, a série que a gente assiste da Branca de Neve, aí eu vou tentar responder, mas ela fica ali em cima. Então, às vezes, eu não respondo muito rápido, mas eu respondo sempre que eu posso. E, por exemplo, meu Twitter é andressa.pai. Como se fosse ponto em inglês. Daí, andressa.pai no Twitter. Me segue lá e me manda mensagens. Eu vou adorar conversar com todo mundo. Só lembrando então o pessoal que está seguindo a gente aqui pela Twitch, agora a gente volta com o Love Code no dia 28/4, e o Eduardo Matos, quem não conhece, ele é lá do Dev na Estrada, do podcast, também tem um livro de Dev a Tech Leads, e vai ser uma pessoa que também vai falar um pouco sobre agilidade com a gente aqui no dia 28. Já fica o convite, anota aí, a próxima semana, como sempre eu só anuncio na semana do evento, para não ficar muito maçante, que eu teto também naquela semana. Todo dia eu posto para as pessoas saberem. Hoje, pela primeira vez, eu fiz um vídeo falando da Andressa, que ia estar participando. Foi a primeira vez que eu fiz, eu nunca tinha usado as ferramentas. Hoje eu fiz para convidar as pessoas para participarem. Obrigado para todo mundo que participou. Dia 6 de maio, a gente tem evento do Goland Day aqui em São Paulo, na Vindi, presencial. Estamos tentando transmitir, porém, por enquanto é só presencial. Então, vai lá no Meetup da GoLand, vocês conseguem se inscrever, quem está em São Paulo participar. Nós estamos bem perto, a 20 fica bem perto do metrô Paraíso, então é fácil, vai ser um sábado. Como a Andresa falou, a gente gosta de reunir gente, trazer comida para a galera. Se não for para comer, eu nem saio de casa, então eu só vou para isso. Daqui a pouco, eu sei que o pessoal está seguindo. Hoje tem 2 festas em São Paulo de pessoas conhecidas e legais. Eu vou fazer um convite aqui para todo mundo aparecer lá para dar uma surpresa. Aniversário da Pat Codes, que foi essa semana, também do GitHub. Então a gente vai cantar no karaokê daqui a pouco. Estou correndo para lá também, já já. E depois um rolê do pessoal da bicicleta, que eu também sou ativista. Tem 2 festas das 7 às 11, não sei como vou fazer em São Paulo e não voltar de bicicleta. Então, de carro numa sexta-feira em São Paulo, é aquele momento, né? Você não sai para nenhum lugar. Mas obrigado para todo mundo que está aí na Twitch, que acompanhou. Eu vou seguir por aqui mais um pouquinho com a minha, mais uns segundos, que a gente vai segurar ela, não vai entregar ela para a Dária e nem para o Douglas nesse próximo. Mas obrigado a todo mundo que acompanhou pela Twitch. Um abração e até semana que vem.